Olá! Hoje a gente vai mergulhar juntos em umas ideias assim bem intrigantes. Já parou para pensar se cada célulazinha do nosso corpo tem sua própria jornada para, quem sabe, virar um espírito consciente como nós? Ou será que a história é outra? Vamos investigar isso, essa conexão entre o princípio inteligente, que seria a nossa essência, né? E essas incontáveis vidas microscópicas que formam a gente. É uma questão fascinante realmente que essas fontes exploram. O ponto central, eu diria, é entender a trajetória da consciência individual, sabe? É uma jornada que, pelo que os textos descrevem, começa em formas de vida muito, muito simples e vai avançando, né, para estágios bem mais complexos. O crucial aqui é fazer a distinção entre a evolução do espírito, da individualidade espiritual, e a evolução, digamos, dos elementos que esse espírito usa no caminho. Certo, então a grande dúvida que fica é: a célula, essa unidade com vida própria, inteligência básica, ela evolui sozinha até virar um espírito completo, pensante, autônomo? Ou ela está mais para um componente, uma ferramenta para outro ser que está evoluindo? As fontes parecem ir mais para a segunda opção, né? Exatamente, é por aí. As obras descrevem o princípio inteligente, que chamam também de mônada, futura alma, como essa entidade que faz essa viagem evolutiva longa, né? Certo. E essa caminhada começa lá embaixo, em níveis bem elementares. Vírus, bactérias, protozoários, ou a ameba é um exemplo que aparece. Nesses estágios bem iniciais, o organismo unicelular é o veículo completo para esse princípio inteligente, nossa fase mais rudimentar mesmo. E aí a coisa fica, para mim, ainda mais interessante, porque as nossas próprias células, as que formam nossos tecidos, nossos órgãos, elas também são descritas como princípios inteligentes de feição rudimentar, quer dizer, têm vida própria, mas estão ali a serviço de algo maior, que é a nossa consciência. Isso faz do nosso corpo quase um imenso educandário para essas vidas menores, não é? Perfeita colocação, educandário. Nos organismos mais complexos, como animais, seres humanos, a gente vê uma hierarquia de consciência bem clara. O princípio inteligente, que está num estágio mais avançado, o espírito, que anima aquele corpo, né? Ele exerce um domínio, um senhorio sobre essas células. Domínio, como assim? Elas funcionam como trabalhadores, sabe? Peças inteligentes numa máquina biológica super sofisticada e se adaptam às funções que essa inteligência central coordena. É importante notar que, segundo as fontes, esses princípios inteligentes das células são da mesma natureza do espírito principal, entende? Só que num estágio evolutivo assim, muito, muito anterior. Mas se elas têm essa natureza inteligente, mesmo que básica, como é que funciona essa subordinação na prática? Não podia dar conflito, sei lá, entre a vontade central e essas milhares de vontadinhas menores? Olha, essa é uma distinção bem importante que as fontes fazem. O domínio do espírito não é para ser visto como algo tirânico, mas sim como organizador, vitalizador. As células, ao servirem a um propósito maior dentro do corpo, elas recebem em troca uma preciosa cooperação para crescerem a seu turno. Ah, então tem uma troca aí. Exato. Elas evoluem, sim, mas dentro dessa esfera de serviço. Elas se beneficiam muito da associação com uma consciência mais complexa. É quase uma simbiose evolutiva, podemos dizer. Elas aprendem, se aprimoram nas funções, mas não se tornam indivíduos separados como o espírito que as coordena, entende? A evolução delas acontece ali, na função, na cooperação. Entendi. Agora clareou essa questão da hierarquia. Me faz pensar naquela analogia que a gente pode tirar dos textos, do animal de carga, por exemplo. O princípio inteligente que anima o animal, ele segue a trajetória dele, né? Passando por formas, reinos. Isso. A forma física é um estágio, um veículo temporário. Então, o mesmo valeria para as células do nosso corpo. Elas são parte essencial do veículo, mas não são o viajante principal. E esse veículo está sempre mudando, né? Com a tal da regeneração celular. Células morrendo, nascendo, sendo trocadas. Isso mostra bem essa dinâmica entre o comandante, o espírito, e os componentes, as células. Perfeito. A evolução que está sendo descrita é a do eu espiritual, individualizado,
que peregrina através das formas materiais, começando lá nas mais simples e usando corpos cada vez mais complexos. As células de um corpo humano, por exemplo, são esses princípios inteligentes rudimentares que formam o veículo da vez. Elas cooperam, evoluem na sua esfera ali funcional, mas sempre subordinadas à inteligência central, que organiza tudo e usa esse corpo para suas experiências, né? Para aprender. Então, para a gente amarrar aqui, a grande jornada para se tornar uma consciência plena, responsável, é do princípio inteligente individual. Ele vai usando inúmeras formas, corpos, do micro ao macro, como se fossem degraus, ferramentas, veículos, e as nossas células, mesmo sendo vivas e inteligentes no nível delas, são como as operárias essenciais nesse processo todo, evoluindo conforme servem e cooperam com a consciência que dirige tudo. O corpo é, de fato, um universo à parte, dinâmico e hierarquizado. E isso, acho que nos leva a uma reflexão bem profunda que deriva dessas ideias, né? Se cada pedacinho do nosso ser, cada célula, e podemos até pensar nos micro-organismos que vivem conosco, essa comunidade imensa do microbioma, se todos são princípios inteligentes em algum estágio, servindo ao nosso propósito e evoluindo com essa interação, qual é a dimensão real da nossa responsabilidade sobre tudo isso? Nossa, é verdade. Pensar no bem-estar, na jornada evolutiva dessas incontáveis vidas que formam o nosso próprio corpo físico. Isso nos coloca numa posição de muita ascendência, quase como regentes de um reino interior, sabe? É uma responsabilidade que talvez nos convide a pensar mais sobre o cuidado integral que a gente deve ter com a gente mesmo, em todos os níveis. É algo para a gente refletir mais a fundo.